para falar dos tipos de comunicação, vamos falar de quem? Da comunicação verbal, não verbal e da comunicação mista. De uma certa maneira, falando de cada um, vamos voltar a falar dos elementos da comunicação. Não tem como você fugir disso. Beleza, pessoal? O que caracteriza a comunicação verbal é a presença da palavra, ou, digamos, do signo. Então, quando eu falo verbal, remete à ideia de verbo, né? Mas é a ideia de que eu tenho um código de letras ou de números que tem um significado. Então, nessa perspectiva, nós temos, dentro da comunicação verbal, a oral, a escrita, e colocamos também hoje a linguagem de sinais. Por que a linguagem de sinais eu vejo como uma linguagem verbal e não verbal? Porque, na verdade, cada sinal que você emite, ele tem um significado específico. Ou seja, se eu faço isso na Libras, todo mundo que conhece a linguagem sabe que isso significa pai. Da mesma maneira que eu estou falando, eu estou emitindo o quê? Uma palavra que tem um significado, que vai ter uma compreensão daquele que ouve. Então, a comunicação verbal é interessante, que agora ainda não vou voltar a falar dela, é importante a gente entender a comunicação escrita e a comunicação oral, a falada. Mas também temos que dar ênfase hoje como a linguagem mais falada no mundo, que é a linguagem de sinais. E aí, dentro das organizações, qual que é a linguagem mais importante? Beleza? E quando falamos da linguagem não verbal, entra aquela linguagem que podemos falar que é uma mímica ou gestual. Ela não tem especificamente o que? Ela não determina algo. Um sinal, um gesto, ela pode ter vários o que? Significados. E é interessante nesse ponto que a gente tem que ter a ideia de como codificar e depois descodificar a mensagem. Então, o emissor ele tem que ter esse cuidado, né? Por exemplo, esse sinal aqui, ó, esse gesto, em uma cultura, ele pode ter um significado, em outra não. Ou seja, nos Estados Unidos, na América do Norte, isso aqui significa ok. Tenta fazer isso em Goiânia no trânsito, no Brasil, no nosso trânsito. O que vai significar isso? Compreendem? Na comunicação mista é quando você usa vários elementos, várias linguagens. E ela pode ser, usa a questão da escrita, mas com desenho. Lembrando que o desenho ele tem que estar em sintonia ou ele tem que transmitir o quê? Uma mesma informação dentro daquela que está escrita. Uma charge, uma história em quadrinho, uma tirinha. Pois bem, pessoal, observando esse desenho, nós temos um fluxograma de uma organização. O que quer dizer isso? Um gráfico que mostra as disposições dos cargos em níveis. Então, quando nós falamos em fluxo, nós vamos falar em dois tipos de fluxo. O fluxo de comunicação horizontal e o fluxo de comunicação vertical. Tudo bem? Vamos entender então agora, beleza? A seta que se representa nesse organograma, ele mostra um tipo de comunicação chamado comunicação horizontal. A seta está de forma horizontal, mostrando que são as comunicações que ocorrem entre pessoas de mesmo nível hierárquico ou do mesmo cargo. E a disposição dessa seta de forma vertical, ela mostra um tipo de comunicação, um fluxo chamado comunicação vertical. E ela pode ser ascendente ou descendente. Então observamos que é uma comunicação entre diferentes níveis hierárquicos. É entre o patrão e os seus subordinados, seus colaboradores, ou relatórios de
colaboradores com os seus superiores. Então, se eu tenho uma comunicação que vem de cima para baixo, é descendente. Se a comunicação é feita de baixo para cima, como um relatório entregue a seu superior, é uma comunicação ascendente. É interessante, então, perceber, quando falamos desses tipos de comunicação e o aspecto relacionado aos elementos da comunicação, é compreender como é que essa comunicação ela ocorre dentro das organizações. Então, não tem como falar de comunicação. Para que eu vou falar de comunicação se eu não fazer essa relação com a organização? Então, entendermos que a comunicação mais presente, mais precisa dentro das organizações, seja ele na indústria, seja ele no comércio, seja ele nas relações hospitalares, dentro dos hospitais, é a comunicação escrita. Não tem como. Até porque a comunicação oral, por exemplo, que é uma comunicação verbal, ela é efêmera. Você falou, se você não consegue o quê? Compreender, até a maneira como eu compreender e fazer o feedback dela, eu posso ter o quê? Uma interpretação errada. Então imagina eu chegar para um colaborador e falar assim: senhor Gabriel, eu preciso que você leve um material de escritório lá na filial do setor Coimbra e entregar para o Pedro, que será o encarregado de receber e fazer a conferência desse material de escritório. Imagine então, será que esta pessoa conseguirá realmente chegar com essa mesma informação e executar de forma exata com aquilo que você falou? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a melhor maneira é o quê? Eu escrever. Só que nós temos que ter cuidado também com a escrita, na questão de escrever. Se eu vou usar de forma manuscrita, que eu tenho um vocabulário ideal, que eu tenho uma caligrafia legal, e sempre a presença do quê? De uma gramática que seja pertinente àquele ambiente. Então, por que nós temos termos técnicos na área da saúde? Justamente para ajudar a compreensão dos profissionais. Você não precisa falar isso para o seu cliente paciente, mas que você fale isso e use essas linguagens para facilitar o trabalho, o seu trabalho e o trabalho dos seus colegas, dos seus colaboradores. Imagina eu falar: o indivíduo está com uma forte dor de cabeça. Por que eu não uso uma simples palavra? Ele está com cefaleia. Então, sempre fazermos uso dessa comunicação e lembrar que a comunicação com esse sangue que move as organizações, ela é importante até para nós, né? Todo comunicador, ele é um grande líder. Ele exerce uma liderança. Não tem como um indivíduo ser líder se ele não tem a capacidade de comunicação. Então, sejamos pertinentes para compreendermos esses elementos e entendermos que esses elementos, dentro da comunicação específica, a comunicação coerente com aquele ambiente, com aquele métier, isso vai estabelecer para mim o quê? Uma melhoria, uma facilidade, até um desenvolvimento no meu trabalho. Então, seja pertinente a ideia de entender comunicação. E falar de comunicação não precisa só ver meus vídeos, vocês podem buscar vários materiais na internet, até porque hoje, quando falamos nos canais de comunicação, a internet é o principal veículo de comunicação, de transmissão de informação. Obrigado, galera. Batuta!